3, 4 domingos atrás, o Espírito Santo já veio me inquietando com essa palavra para me liberar na igreja. Então, eu creio que Deus vai... E continuou, porque eu pensei assim, Deus, essa semana é o Dia das Mães. Então, seria muito natural que a gente trouxesse uma palavra para as mães, bem pregar no Dia das Mães, né? Mas o Espírito Santo foi veemente, não. Quarta-feira a gente já pregou para as mães, hoje é para liberar para a igreja. Então, abra o seu coração, porque eu sei que Deus vai falar com vocês, tá bom? Se vocês entenderem, eu faço uma promessa para vocês. E para quem vai ouvir, né, porque teve muita gente que não está aqui hoje, mas vai ouvir a mensagem. Então, para aqueles que também eu faço uma promessa, que se você ouvir essa palavra, e essa palavra não transformar a sua vida, eu não preciso mais pregar. De tão de Deus que eu sei que é essa palavra. Antes de começar, eu quero começar contando uma história para vocês. Quando nós estávamos... éramos líderes lá em Porto Alegre, nós passamos alguns anos em Porto Alegre, e nós lideramos alguns grupos lá, né, em Porto Alegre. E um desses grupos tinha um senhorzinho, que eu não vou dar o nome dele, porque tem gente de lá que ouve a nossa ministração no YouTube, mas tinha um senhorzinho lá, que ele era aquela pessoa, sabe, Lucy? Aquela pessoa que você começa a comentar uma coisa da palavra, a pessoa termina de completar a frase porque ela conhece a Bíblia toda. Aí ele dava até referência. Gente, tem texto da palavra que eu tenho que procurar, que eu não sei a referência. E está tudo bem, né? E ele sabia toda a palavra e sabia a referência. Então, a gente começava a falar, o Jaime começava a ministrar no grupo, alguma coisa assim, e a gente começava com o versículo bíblico, abra lá, então, tal. João 3,16, por exemplo. Daí, Deus amou o mundo, ele falava, de tal maneira que deu o seu filho, e tal, tal. Ele continuava e falava a referência, sabe? E aí, você ia olhar para a vida dele, era uma desgraça. Era uma desgraça. Literalmente, ele estava fora da graça. Então, o que eu quero dizer com isso? Só saber a palavra, não vai fazer nada com você. Eu sinto muito te dizer isso. Não vai fazer milagre nenhum na tua vida você saber a palavra. É importante saber? É. Mas é muito mais importante o que nós vamos ministrar hoje. Então, eu queria pedir para o Sandro, por favor, começar lá no 2 Coríntios 4:13. 2 Coríntios 4:13, Sandro. Está escrito, cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Né? Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Só esse, Sandro, por favor. Não, só esse. Pode repetir, pode deixar lá. Com esse... Presta atenção nas entrelinhas da palavra de Deus. Olha o que ela está dizendo. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Então, o que a palavra Paulo está nos falando aqui, nesse texto de 2 Coríntios 4? Esse texto nos mostra que existe um espírito de fé. Está vendo ali? Ó? Com esse mesmo espírito de fé. Não é fé, é um espírito de fé. Então, nessa noite, eu gostaria de dividir, compartilhar com os irmãos um pensamento sobre espírito de fé. No texto que acabamos de ler, Paulo nos fala, nos revela sobre esse espírito de fé. O que é e como é esse espírito de fé? Como entendemos, como obtermos esse espírito de fé? É o que veremos ao longo dessa mensagem, em nome de Jesus. Temos vários textos da palavra de Deus que fazem alusão a esse espírito de fé. Mas o que mais me impacta assim, na palavra de Deus é um texto que eu acho que vou pedir para o Sandro, eu ia ler, mas eu acho que vou pedir para o Sandro colocar lá. Números 13, por favor, Sandro. É aquele texto que fala sobre os espias. Vocês conhecem, né, aquele texto que fala sobre o que Moisés mandou lá os espias sondar a terra? Lembram? Números 13. E o Senhor disse a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados.
Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes, não precisa falar os nomes aqui, não há necessidade dessa parte. Vocês quiserem saber mais, se aprofundar, leiam lá Números 13. Aí vamos lá para Números 25. Números 13 e 25, por favor, Sandro. Ao fim de 40 dias, então eles foram, só para dar um parecer para vocês. Para mim é ruim ficar com esse óculos, gente, porque ele é para perto, daí me incomoda porque eu não enxergo vocês, eu tenho que ficar tirando e pondo, tá? Eles tiveram 40 dias para ir sondar a terra e precisavam trazer um relatório para Moisés. E era isso que eles estavam fazendo. Então, aqui eles já foram, tá? Ó, já tinha passado, eles já tinham ficado na terra, lá na terra, eles já tinham ido sondar a terra 40 dias, tá? Então, ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles, então, retornaram a Moisés e a Arão, e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há, onde emana leite e mel, com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. A Lília mostrou, vai falar mais lá frente, que tinha cachos de uva nessa terra, que precisavam 2 homens para carregar. Eles punham vara, tipo um cabo de vassoura, assim. Eles colocavam em 2 homens para carregar um cacho de uva. Então, imagine como era farta a terra. Eles voltaram com esse relatório. Mas o povo que lá vive, olha só, começou. Mas o povo que lá vive, então eles viram que a terra era farta, que era tudo conforme Deus falou. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, que aqui é uma espécie de gigante. Uma espécie não, eram gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Podemos passar. Então Calebe, olha só. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Ó, esse é o espírito de Calebe, aleluia. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nele vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Naquela noite, não, essa parte já não precisa, o que eu quero é só até aqui. Obrigada, Sandro. Então, olha aqui, temos vários esse é o texto que eu queria falar com vocês. Os 12 espias foram lá enviados para sondar a terra prometida, E 10 deles voltam com a perspectiva negativa. E só 2 dele, que a Bíblia nos conta os seus nomes, que é Josué e Calebe, que voltaram com outro espírito. Então, olhe, percebam bem, eles estavam vendo a mesma coisa. Eles estavam debaixo da mesma promessa. E o que aconteceu? 10 fizeram um relatório negativo e 2 fizeram um relatório positivo. Tá? Vão pegando isso aí, por favor. E esses 2 voltam com outro ânimo, com outra perspectiva. É interessante, porque eles estavam, eu já falei, mas vou falar de novo aqui. Interessante porque todos eles estavam debaixo da mesma promessa, da mesma palavra de conquista. Deus havia prometido que eles conquistariam a terra. Ou seja, a conquista já havia sido declarada. Aquela terra já pertencia a eles. Aquela terra já era posse deles espiritualmente falando. Ou seja, no mundo espiritual já estava resolvido.
Agora era necessário que essa palavra de conquista fosse vivenciada. Vivenciada. E 10 daqueles 12 homens, ao se depararem com as circunstâncias adversas, ao se depararem com as dificuldades de uma conquista, pois a conquista, embora ela seja declarada, ela necessita esforço, necessita empenho. Tá? Ao se depararem com a ação, ou seja, não só pela promessa, mas pela atitude que eles teriam que ter, numa posição pessoal, não aquilo que Deus já fez ou vai fazer, mas aquilo que eu preciso fazer para conquistar. Quando eles olham e dizem, que bom, chegamos à terra, é verdade. E voltam com relatando que tudo que Deus disse é verdade. A terra é verdadeira, é assim mesmo, ela mana leite e mel, olha aqui o tamanho dos frutos, olha que fruto enorme, ou seja, aquilo que Deus disse, de fato é. Mas quando chegou a hora da minha parcela nessa conquista, ou seja, a promessa é verdadeira, a palavra é verdadeira, a palavra que foi declarada a você e a mim, ela é verdadeira, e no mundo espiritual ela já existe, ela é assim. Nós não estamos questionando a fidelidade de Deus no cumprimento da sua palavra. Mas, a exemplo da figura desses 10 espias e dos 2 espias, quando chega o momento de nós agirmos em cima daquilo que a palavra nos diz, é onde emperramos, não é verdade? Onde temos dificuldade. Porque existem pelo menos 2 grupos de pessoas que ouvem uma promessa. Um grupo se manifesta na prática e o outro não. Então, é esse que é o maior diferencial. O que existe aqui? Existe um grupo de pessoas que crê. E o outro grupo de pessoas também crê. Os 2 grupos creem. Tanto dos espias que vieram com o relatório negativo, quanto de Josué e Caleb. Eles vieram com... eles estão debaixo da mesma promessa e os 2 grupos creem. Qual que é o diferencial aqui? Pôr em prática aquilo que eles creem. Essa que é a diferença entre um grupo e o outro, você acreditar e agir. Né? Na hora de agir, 10 daqueles homens creram e subiram. Mas quando chegaram lá, tiveram seus olhos voltados para as dificuldades, para as adversidades, para os impedimentos. E, amados, quando eles olharam o quanto eles teriam que fazer, e não o quanto Deus já tinha feito, ou já tinha declarado, e qual seria a sua atitude, e não a atitude de Deus, eu acho que eles mediram e pensaram, não, eu não vou conseguir, não é para mim, eu não dou conta disso. Né? Não está na onda hoje, eu não dou conta disso. Não, nós não somos capazes, nós não temos condições. Em função dessa avaliação, olha só que interessante, em função dessa avaliação negativa. Então, eles tiveram 2 avaliações, uma negativa e uma positiva. E em função dessa avaliação negativa que nós estamos falando aqui, em função dessa avaliação, eles olharam e disseram, não, eu não consigo fazer, eu não vou praticar, não consigo praticar isso. Eu não quero fazer a minha parte. Eu meço e digo, eu não quero fazer, eu não sou capaz de fazer, eu não estou habilitado para fazer. E aí voltamos, né, e dizemos assim, puxa vida, Deus prometeu, e embora não assumamos, dizemos, em outras palavras, eu não quis fazer a minha parte na conquista. Triste, né? Vamos lá. O segundo grupo de pessoas, infelizmente, ainda a minoria, mas eu sou daquelas que creem, e eu creio que ainda seremos a maioria, amém? Segundo grupo, amém? Estatisticamente, a minoria ainda, nós somos daqueles que creem, porque creem e falam, né? E 2 daqueles homens dizem, tudo que Deus disse é verdade, e eu estou disposto a fazer a minha parte. Aleluia. Eu estou disposto a caminhar em cima da palavra que foi liberada a nós. A Bíblia diz que a palavra foi liberada para mim e para você. E nós cremos que a palavra é verdadeira. Até porque Deus não é homem para mentir. Né? E nem filho do homem para que se arrependa. Agora, amados, a Bíblia diz que a diferença entre aquele grupo de 10 com aquele grupo de 2... E a Bíblia destaca muito bem no livro de Números 14, 24, diz assim, em Caleb havia outro espírito.
o que nós lemos ali. Em Caleb havia outro espírito. Gravem isso, amados. Outro espírito. Diga comigo assim: a fé era comum a todos, a ação diferenciava um grupo do outro. Aleluia. Estava dizendo o seguinte, que em Caleb havia um outro espírito. E eu poderia reportar a isso o que Paulo escreve, naquele primeiro versículo que nós lemos lá, em 2 Coríntios, né? Que é o espírito de fé. Chama-se espírito de fé. Eu não estou falando sobre a fé. Veja bem, para não haver confusão. Eu não estou falando sobre a fé. Eu estou falando sobre um espírito de fé. Tá? E o que é esse espírito de fé? Diga assim comigo. O espírito de fé é aquele que recebe a fé, é aquele que recebe o estímulo da fé, é aquele que recebe a palavra da fé e age. Esse é o espírito da fé. Amém? Diga assim, a diferença da fé para o espírito da fé é que a fé é comum a todos, vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Mas quem tem o espírito da fé, recebe o estímulo da fé, e age na fé, e anda na fé. Continue dizendo, eu sou daqueles que têm. Declarem, gente, eu sou daqueles que têm o espírito da fé, que não apenas recebe fé, mas que anda pela fé. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amados, nós somos daqueles que creem. Nós somos daqueles que têm o espírito de fé, que têm a prática da fé. Por isso que Paulo escreve o seguinte, e temos, portanto, o mesmo espírito da fé. E ele explica o que é esse espírito da fé. No versículo seguinte, que a gente já leu ali, cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Que é o espírito da fé? Não é só aquele que crê, é aquele que crê e pratica. Esse é o espírito da fé. Amém? Aquele que crê e pratica. As nossas conquistas começarão a ser experimentadas, começarão a ser vivenciadas por nós, a hora que não só adquirirmos o estímulo da fé, mas quando nós recebermos e vivermos nesse espírito da fé, que é o espírito que age em cima daquilo que crê, e não somente crê, mas pratica o que crê. Amém? Aleluia. Paulo está fazendo menção ao salmista, porque isso já está escrito lá no Salmo 116. Não precisa pôr, Sandro. Paulo está fazendo uma menção. Então, no Salmo 116, diz assim, cri, também fala isso, cri, por isso falei. Lá no Salmo 116, quando esse texto é declarado pelo salmista, quando você analisa o contexto dos salmos, você vai ver que ele está falando a respeito de agir. Lá no versículo 14, diz assim, ó, pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. E no versículo 18, ele novamente repete isso. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. O que é crer e falar? Significa que quando você recebe uma palavra de estímulo de fé, muitas vezes no nosso interior, nós tomamos uma decisão. Porque somos crentes, amados. Nós não somos crentes? Amém. Amados, nós somos daqueles que creem. Eu não estou diante de um auditório que não crê. Eu estou diante de pessoas que creem. Eu tenho certeza que todos vocês creem. Amém? Então, não é um auditório descrente, incrédulo, que tem dificuldade de crer na promessa. Eu tenho absoluta convicção disso. Eu creio que estou diante de um auditório que crê. Porém, temos tido dificuldade na prática. Aquilo que cremos de pagar os nossos votos, entre aspas aqui, né, que fazemos muitas vezes no nosso interior, quando ouvimos uma palavra e dizemos, eu vou viver isso, eu vou viver isso. Né? Quantas vezes, amados, em quantas situações, em quantas palavras você recebeu esse estímulo de fé e você declarou para você mesmo ali, sentadinho, ou publicamente, eu vou mudar, eu vou viver isso, eu vou experimentar isso. E faltou-nos o espírito da fé, que é o espírito da prática.
Cri, por isso falei. Ou seja, pagarei os meus votos. O que eu vou fazer? Eu vou andar conforme aquilo que eu creio. Então, o que nós precisamos fazer? Andar conforme aquilo que nós cremos. Amém? Eu não vou andar conforme o que eu vejo. Isso é muito importante, amados. Isso é um ponto assim que a gente sempre está falando. A gente fala assim, é um ponto sine qua non. Quer dizer, não tem margem, você não tem como duvidar disso. Isso é assim. A gente está diante de uma pessoa que crê. Então, nós precisamos crer. Eu vou andar em cima daquilo que eu creio e não em cima daquilo que eu vejo. Porque, amados, às vezes a circunstância está totalmente diversa. Isso não é para vocês que não estão aqui, é para nós pastores também. A gente anda, às vezes, sobre circunstâncias adversas. Se nós formos olhar para circunstâncias adversas, para circunstâncias negativas, a gente vai o quê? Vai esmorecer. E nós, crentes, não andamos por aquilo que nós vemos. A gente anda por fé, por aquilo que está escrito. Aleluia! Posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. E em Tiago também nos valida isso. Então, só voltando aqui, ó, o espírito de fé é o espírito que age, né? Sandro, por favor, coloca lá para nós Tiago 2,12. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Tem uma outra versão, não, só essa parte, obrigada. Tem uma outra versão que fala, deixa eu ver se eu anotei aqui. Vamos lá. Ah, está aqui, ó. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei. Olha só. Só isso, gente, dá para a gente ir embora e pensar a semana inteira nisso. Né? Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei. Eu gosto dessa versão mais do que essa ali que eu... Ah, lá, ó. Ah, meu Deus do céu, coisa linda, obrigada. Assim falai e assim procedei. Assim falai e assim procedei. É isso que eu quero ali. Aqui, ó, em Tiago 2, que nós lemos, Tiago também nos fala desse espírito da fé. Ele não usa esse nome, espírito da fé, mas ele nos instrui da mesma maneira que a gente pode andar segundo aquilo que a gente está falando, né? Praticar, né, Rose? Falai de tal maneira procedei. O que Tiago está nos ensinando aqui? Ele está ensinando o seguinte, dizendo o seguinte: a minha prática não pode ser diferente do meu discurso. Gente, gravem isso, escrevam em letras garrafais, escreva lá e anote e leia, ponha na geladeira, ponha na frente do fogão, se estiver cozinhando, você lê lá. A minha prática não pode ser diferente do meu discurso. Não pode. Porque enquanto a minha prática for diferente do meu discurso, eu não venço na vida. E nós liberamos aqui, todo domingo, a gente quer palavras que vocês se fortaleçam, que vocês avancem, que vocês cresçam, que vocês não fiquem dependentes do pastor para orar por vocês, que vocês não fiquem dependentes do líder para orar por vocês. Nós queremos que vocês sejam fonte. É isso que nós ensinamos aqui, que vocês sejam fonte, que tudo já está dentro de vocês, porque o Espírito Santo já deu. Né? E por que ainda não estão vivendo? Porque não estão praticando. A partir do momento que você começa a ouvir e praticar, ouvir e praticar, ouvir e praticar, não tem como dar errado, gente. Não tem. Não tem. Pode ter certeza disso. Nós experimentamos isso, porque a gente vive assim. Né? Então, a minha prática não pode ser diferente do meu discurso. O meu dia a dia não pode ser diferente daquilo que eu falo. A minha atitude diária não pode ser diferente da minha atitude espiritual. Amados, nós não temos dificuldades com as promessas de Deus. Nós não temos dificuldade a respeito da fidelidade de Deus. É a palavra de Deus, pois sabemos que é a verdade. Quase sempre a nossa dificuldade está na prática. Está na prática. Não é o que nós falamos, não é o que nós declaramos. Não são os votos que fazemos, mas é como andamos em cima desses votos. De tal maneira falai, de tal maneira procedei. Nesse mesmo texto, Tiago nos diz no versículo 14, meus irmãos, que proveito há, lembra disso? Meus irmãos, que proveito há, ele está falando da fé sem obras, né? Eu ter fé e não ter obras. Então, o que ele está dizendo aqui? Qual o conceito? Qual é o proveito? Você declarar, eu tenho fé, e não praticar. Gente, qual o proveito que tem você falar que tem fé e não praticar? Me digam que sentido que faz isso. Não faz sentido nenhum. Até um papagaio faz isso.
Se você ensinar um papagaio a Bíblia inteira, ele recita a Bíblia inteira para você, vai fazer alguma diferença na vida dele? Não vai. Ele vai falar o dia inteiro, vai estar repetindo salmos ali, porque ele foi ensinado, mas não vai fazer diferença nenhuma, porque ele não consegue praticar. E nós, às vezes, fazemos a mesma coisa, e isso é tão insano, porque a gente quer resultado diferente, fazendo as mesmas coisas. Né? Nós precisamos praticar. Tá? No versículo 17 diz assim, que também a fé, se não tiver obras, é morta. Ou seja, quando eu faço declarações e não tenho ações de fé, aquilo não tem valor. Não tem valor, não tem valor nenhum. Eu tenho refletido muito sobre a fé. E quanto mais eu reflito sobre a fé, mais eu vejo que eu não tenho fé. Que eu preciso praticar mais ainda essa fé. Sabe? Que a gente começa a analisar, né? Por quê? Porque a minha ação, a minha atitude tem que estar coerente com aquilo que eu falo. Ontem mesmo nós estávamos voltando lá de Campo Alegre, nós fomos, a Claudinha estava no carro, Claudinha e o Sandro, nós fomos para Campo Alegre ontem passar o dia lá, e foi bem interessante porque eu falei para a Claudinha assim, eu estou com um texto já faz alguns meses, não falei ontem para você? Alguns meses que Deus está falando sobre o coração, para me liberar essa palavra na igreja, né? Para me liberar. E também é sobre Tiago, mas é outro texto. E que Deus fala do puro de coração, né? Algumas coisas. E o que eu falei para a Claudinha? Honestamente, eu não posso liberar essa palavra ainda, porque eu não estou vivendo ela integralmente. Falei ou não falei, Claudinha, ontem? É isso, amados. Nós não vamos vir aqui mentir para vocês, falar para vocês uma coisa que a gente não vive. Tudo que nós pregamos aqui, tudo que nós falamos aqui, nós vivemos. Se eu não estiver vivendo, eu não libero a palavra. E isso que eu estou falando para vocês, eu sou craque nisso. Quem me conhece, quem anda comigo de perto, sabe. Porque eu tenho fé e eu tenho esse espírito de fé. Eu vivo a palavra de Deus. Amém? Para a honra e glória do Senhor que eu estou falando isso. Mas a palavra de Deus diz que existem 2 momentos de fé. O momento que você é estimulado, e o momento que você recebe o estímulo da fé, e o outro momento que você vivencia a fé, experimenta a fé. A fé passa a ser experimental, a fé começa a ser prática. Você começa a gozar, a desfrutar dos benefícios de caminhar por aquilo que você foi estimulado. Seja através da palavra liberada, através de uma oração, de uma ministração, de um devocional. Quando você faz devocional de manhã, não adianta você fazer devocional do Spurgeon, do Benny Hinn. Maravilhosos devocionais. Se aquilo ali não virar vida na tua vida, se você não fechar aquilo ali e fazer, eu vou viver isso aí, e já praticar aquilo, não vai adiantar nada. É obra morta. Quem faz Fatema entende de obra morta, né? Você pode dizer, poxa vida, eu não tenho fé. Mentira. Mentira, porque a palavra de Deus diz que nós temos fé. Cada vez que nós ouvimos a palavra, nós somos instigados a ter essa fé. Cada domingo que vocês estão aqui, é importante isso, porque cada domingo vocês está sendo liberada a palavra e vocês têm a condição de praticar a fé. Então, a gente não pode dizer que não tem fé. Tá? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Então, pelo menos uma vez por semana, você vem e ouve a palavra de Deus e recebe fé. Recebe o estímulo da fé. O que precisa agora é uma posição, uma disposição de andar por aquilo que você foi estimulado. Né? Então, você precisa estar numa posição, ser estimulado, andar nessa posição e permanecer nessa posição. Isso você está recebendo o Espírito da fé e praticando. Porque você recebe a fé, mas se você não praticar, é como se você recebesse uma semente e essa semente morresse. A fé sem a obra, sem a ação, sem a realização, ela morre. Ou seja, cada vez que você ouve a palavra de Deus, você recebe um estímulo de fé. Então, você ouve a palavra, você recebe um estímulo de fé. Você recebe uma semente de fé. É injetado em você essa semente de fé. Está em mim e está em você. O poder de fazer essa fé frutificar ou morrer. Você pode matar.
Então, você pode estar vindo aqui ouvir a palavra de Deus, e essa fé alimentar você, essa semente você pode pegar. Avisa que ela não entende português. Para a Thaís. Ela não entende português, ela é haitiana, a mãe. Só para você saber. Então, você não... Agora até me perdi aqui, mas eu já vou voltar. Em outras palavras, o que o Senhor está nos falando nessa noite é tomarmos uma decisão de agir pela fé que nós recebemos. Não é pedir fé, porque a fé vem pelo ouvir. Não é o quanto você pede de fé, é o quanto você se expõe à fé. O nosso problema não é receber a fé. O nosso problema é sermos aperfeiçoados na fé, conforme diz o versículo 22 de Tiago. Vê que a fé cooperou. Diga assim comigo. Pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. As obras não trazem fé. Você não recebe fé porque faz alguma coisa. Você faz porque tem fé. Amém, obrigada. Em outras palavras, a fé vem quando você ouve a palavra, quando você se expõe à palavra, porém o que vai manter essa fé viva é o que você vai fazer com essa fé frutifique, o que você vai fazer com que você viva essa fé que você recebeu é a prática, é o quanto você decide andar pela fé. Vocês estão recebendo essa palavra? É o quanto você decide tomar passos práticos em cima daquilo que foi declarado. Nós temos o poder de decidir depois que essa palavra entra, se ela vai frutificar ou se ela vai morrer. E Tiago diz que, quando você recebe essa palavra e não tem obras, quando você não tem ações, essa palavra morre, a fé morre. E é o que tem acontecido muitas vezes com muita gente. Precisa ouvir de novo, precisa ouvir de novo e precisa ouvir de novo. Não é assim? Mas não deveria ser assim. Porque quando você recebe a fé e você já pratica, que você daí anda nesse espírito de fé, você vai acumulando níveis de experiência, níveis de maturidade, níveis de espiritualidade. Você vai acumulando. Por que não acontece isso? Você precisa ficar andando desculpa até o que eu vou falar, talvez pareça dura, mas você dá uma de carente espiritual. Não tem as pessoas que são carentes emocionais, que precisam ficar ouvindo, nossa, como você está bonita. Olha, você hoje mudou cabelo, que linda que você está. Tem gente que precisa ficar ouvindo isso. Isso é carência emocional. Agora, existe o que eu acho pior, na verdade, nem sei se essa palavra seria exata, mas a carência espiritual. Porque aí você ouve a palavra, uma palavra liberada, maravilhosa, extraordinária, que vai fazer mudar a tua vida, e você sai daqui, na segunda-feira você já esqueceu tudo. Por quê? Porque você não praticou. E não é para ser assim. É para ser de fé em fé, de glória em glória. A gente tem que ir acumulando níveis nessa espiritualidade. Aí você não volta mais para onde você estava. Aí você deixa de ser carente espiritual. E passa a começar a ser filho huios, que é filho maduro. Huios quer dizer maduro. Filho maduro. Estão comigo até aqui? Amém. Amados, já falei da coisa carente, tá? Amados, a fé é despertada pela informação, pelo conhecimento, mas as obras aperfeiçoam a fé. O dia a dia, a nossa prática é que aperfeiçoa a fé. Olha só. Cada vez que eu ouço a palavra, cada vez que você ouve a palavra, a sua fé é despertada. Mas cada vez que você andar, que você praticar, você sustenta essa fé. Você fica aí você sustenta esse nível que você está. Aí no outro domingo você vem e escuta mais uma palavra, e você decide praticar. Você sustenta outro nível de fé. E assim você vai indo. É assim, amados. É assim, não tem outro jeito na vida espiritual. Cada vez que eu ouço a palavra, cada vez que eu ouço a palavra, a sua fé é despertada. Tá? Você sustenta a tua fé, ok. Pela prática, olhe para alguém e diga assim, olhe para alguém agora e diga assim, a minha fé é sustentada
pela prática. Amém. Daí o título da mensagem, né? A mensagem seria mais fácil se fosse assim: saber não é crer, né? É mais fácil. Saber não é crer. O título que eu dei para a mensagem é um título que eu escutei num treinamento um tempo atrás, que faz todo sentido para mim, que é: saber e não fazer continua sendo não fazer. Aliás, continua sendo não saber. Isso. Obrigada, amor. Saber e não fazer continua sendo não saber. Isso. Saber e não fazer continua sendo não saber. Então, se você vai em um monte de treinamento aí, mas se você sair do mesmo jeito, você não consegue botar em prática, saiba que você gastou dinheiro fora. Jogou dinheiro fora. Né? E a mesma coisa na palavra. Né? Quando você vem aqui e ouve a palavra e você não pratica, você está jogando o teu tempo fora, que é um bem mais valioso que nós temos. Né? Tempo é vida. Então, saber não é crer. Não adianta você saber. Lembra da história do senhorzinho que eu contei lá do início de Porto Alegre? Ele sabia tudo da Bíblia. Gente, ele sabia tudo mesmo. Ele dava referência, ele nos ajudava até nas referências. A gente perguntava: fulano, onde é que está aquilo lá mesmo? Ele já sabia onde é que estava. Mas a vida dele era uma desgraça. Ele só sabia, né? Só letra. E a letra mata, é quem o Espírito é que vivifica, né? E o Espírito que nos ajuda a viver essa palavra. Então tá bom. Há um texto da palavra de Deus que, por demais conhecido, que nos ajuda a entender essa verdade. Marcos 16, do 15 ao 18, por favor, Sandro. Tem que dar trabalho para o Sandro lá, porque senão... E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha só. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Então, qual é a primícia aqui? Esses sinais seguirão aos que crerem. Crerem em meu nome. Expulsarão demônio, falarão novas línguas. Então, há uma primícia aqui. Antes do ide do Senhor, tem o crer. Nós precisamos crer. Crer e praticar a palavra. Deixa eu achar aqui onde é que eu me parei, só um pouquinho. Todo o capítulo 16 de Marcos, se vocês quiserem dar uma lida em casa, nos desperta a respeito da incredulidade. É um capítulo onde ele mostra que, apesar do tempo que os discípulos estiveram expostos à pregação de Jesus, eles não criam, eles eram incrédulos. Por isso, Jesus, quando comissiona a pregar o Evangelho, que é esse texto aí, ele coloca a palavra crer como premissa, tá? Como ponto central da sua ordem. Aqui, a grande comissão não é só ir, mas é também crer. O foco desses versículos está focado no crer, e não só no ir, na missão. Ele diz assim: quem crer vai ser salvo. Todo o capítulo 16 nos explica porque muitas vezes, muitas pessoas são expostas à palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus, e muitos recebem e outros rejeitam, porque não creram. Porque não creram. Tá? Diga assim: a palavra é a mesma, o Espírito que convence é o mesmo, mas a pessoa tem a capacidade de rejeitar aquela palavra ou aceitar aquela palavra. É uma coisa muito interessante, que a gente sempre comentou isso, que a gente já, desses 28 anos de vida cristã, uma coisa muito interessante que nós percebemos, e não só nós, a gente conversa com muita gente, né, muitos cristãos, e muitos pastores, e a gente fala assim: o que é muito interessante são 12 centímetros. 12 centímetros é um palmo, é a diferença de uma cadeira para outra. 12 centímetros separam uma pessoa que crê daquela que não crê. Você pode vir de braço dado, grudado com a palavra, com a pessoa ali do ladinho. Uma delas recebe, a outra não recebe. Por quê? Porque ela começa a ouvir a palavra e a julgar.
Ah, já ouvi isso. Ai, de novo isso. Ai, olha lá como aquela lá desafinou. Ah, como não sei o que, não sei o que. Sabe, começa a olhar para a roupa, começa a olhar para todas as coisas, menos ouvir aquela palavra como sendo para si. Eu recebo essa palavra, é para mim. Não quero nem saber se quem está do meu lado vai receber ou não vai receber. Eu vou receber essa palavra. Amém? É esse espírito que a gente precisa vir para a igreja para mudar a nossa vida. Né? Quantos aqui querem mudar de vida? Mudar a situação que está vivendo? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Então, é isso. Para acontecer isso, precisa vivenciar essa palavra. Tá? Amém? Vou ter que ler um texto aqui, senão vai ficar sem sentido para vocês. Como eu estava falando, né? Às vezes Deus toca uma pessoa e 20 centímetros dá a impressão que o poder não passa por ali, não é? Parece que uma onda pega e pula. Uma onda pega e pula. Gente, mas não é uma onda, é o vento do Espírito. E o vento toca todos. Tá? O vento toca todos. Não é verdade, amados. Não é o poder que pula. A palavra vem com o vento e ela vai tocar todos nós. Porém, eu posso criar um bloqueio e dizer, como eu falei agora para vocês, eu não creio, não é bem assim. A palavra é a mesma, o Espírito que convence é o mesmo, mas a minha decisão de receber, de praticar, de dizer, é para mim, que diferencia os 20 centímetros, uma pessoa da outra. Uma cadeira da outra. Um recebe e o outro não, porque ele fica julgando, conforme eu já falei. Pode ser que você tenha vindo aqui esta noite com uma baita expectativa e dizendo no seu coração, eu vou receber, é para mim. E não importa, né? E não importa quem pregue. Eu vou receber, é para mim. Estou repetindo aqui para ficar claro a minha sequência. A sua decisão de receber muda você. E alguém vem do seu lado de braço dado e rejeita aquilo. Isso é tão verdade que Jesus diz que quando ele voltar, estarão dois juntos. Um sobe e o outro fica. Vocês já leram isso na palavra? Está lá em Lucas 17, 34, para vocês conferirem. E tudo que eu falo aqui pode conferir, amados. É importante que façam isso. Todo esse texto de Marcos 16 fala da importância do crer, prestar atenção. Jesus havia informado sobre esse dia. Aqui ele está contando sobre a história, o dia que ele ia ressuscitar. Eu não li o texto ali, mas isso está lá em Marcos 16. Quando ele diz que esse dia chegaria, o dia que ele seria assunto aos céus. Jesus, em muitas ocasiões, falou aos seus discípulos que o dia da sua morte aconteceria. E o dia da sua ressurreição aconteceria. E Mateus 16, 21 nos fala disso. Quando Jesus anuncia sua morte e ressurreição. Ele disse que no terceiro dia haveria de ressuscitar. E assim como ele disse, aconteceu. Amém? Mas olha o que nos diz o versículo 6 do capítulo 16 de Marcos. Põe lá, por favor, Sandro. Marcos 16, 5, 14. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Porém, ele disse-lhes, não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Até aqui. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, ele estava falando para as mulheres, né? Lá no jardim. E saindo elas, apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. Até aqui. Você viu que apareceu para elas uma coisa sobrenatural ali naquele momento. E elas não disseram nada. Por que elas não disseram nada? Porque eu creio, eu me ponho no lugar daquelas mulheres e eu penso assim, não, será que o que eu vi realmente é real? Elas ficaram com incredulidade. E por causa da incredulidade, elas não falaram.
Aí depois elas chegam até os discípulos, mais adiante ali, elas chegam para Pedro, conforme foi falado para Pedro, né? E elas não falaram para Pedro. E aí, depois de tanto inquietar, quando elas conseguiram contar que o sepulcro estava vazio, aquela situação toda lá, o que aconteceu? Os discípulos não acreditaram. Então, elas não falavam por incredulidade, e quando falaram, os homens não acreditaram por incredulidade. Mas o que estava acontecendo ali, na verdade, na real, não era o caso das mulheres falarem, ou o caso dos homens, lá, os discípulos, não reconhecerem aquilo. Eles estavam não crendo na palavra do Senhor. Porque quem disse que ia ressuscitar o terceiro dia? Quem que falou? Jesus. Então, eles não estavam crendo na palavra de Jesus. Não era não era nas mulheres e nem nos homens ali, não era entre eles. Era na palavra de Deus que eles não estavam crendo. Olha que sério isso. Né? Então, elas não falaram porque não creram. Né? Vou voltar aqui. Eu estive lá, o sepulcro estava vazio. Elas podiam falar isso, né? Se elas realmente crescem naquilo que elas viram. Né? Elas podiam dizer, eu vi. Se vocês vão crer, não me interessa. Se vocês não vão crer, problema é de vocês. Mas eu vi, o sepulcro está vazio. Quem crê não faz isso? Então, fala com convicção. E elas não falaram. Elas ficaram temerosas e se esconderam, não falaram para eles. Tinha que ter falado, né? Podem me chamar de louca, eu até escrevi isso aqui. Podem me chamar de louca, mas eu criei, por isso eu falei. Elas não fizeram isso. Mas o que estava em foco aqui é que elas não falaram porque não creram. E olha que coisa interessante. O primeiro grupo de mulheres não falou porque não creram, e o segundo grupo de homens ouviram, mas não creram. E mais uma vez, repetindo para vocês, o que estava em foco aqui não era a credibilidade das mulheres falarem ou a incredulidade dos homens em ouvir. O que estava em foco aqui é a incredulidade do que Deus disse. Porque não foi a mulher que disse que Jesus, foi Jesus que disse, eu vou morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Foi Jesus que disse. Ele estava só usando a boca das mulheres para falar. O que estava em foco aqui era a incredulidade deles. Olha que sério. Porque tudo era só testificação do que Jesus havia dito. Mas tem mais, no versículo 12, Jesus se manifestou a dois deles. Ali no caminho de Emaús, aquela história ali, Jesus se manifestou. Mais na frente, Tomé manifestando o toque da incredulidade, né? Vocês lembram que mais ali para frente, Tomé disse, se eu não colocar a mão na ferida, se eu não ver ele, eu não creio. Então, ele manifestou o toque da incredulidade. Então, existe o espírito da fé e existe o espírito da incredulidade. O espírito da incredulidade se manifesta assim, se eu não ver, eu não creio. Se eu não ver, eu não creio. Olha o que nós estávamos falando agora há pouco atrás. Não olhe para a circunstância. Tá? Se eu não ver, eu não creio. Daí a importância do espírito da fé. Andar acima da circunstância. Então, andar e declarar e praticar. Andar, declarar e praticar. Andar, declarar e praticar. Mas não é só declarar. Assim como falai, procedei. Assim como falai, procedei. Assim como vocês estão falando, andem. Andem em cima daquilo que vocês falam. Então, assim como falai, procedei. Ou seja, daí quando você começa a falar assim, quando você começa a viver isso, assim como eu falo, eu ando. Eu sou muito, eu vou falar uma coisa de mim agora aqui, que é muito sério para mim. O valor mais sério da minha vida é integridade. Eu não permito, por isso que eu não preguei ainda para vocês aquela outra palavra, porque eu preciso viver. Assim, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, é aquilo que eu vivo. E gente. Aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, é o que eu vivo. Eu não admito menos que isso. Se eu se eu estou nesse nível, nessa posição, é daqui para cima. Eu já falei que, Deus, eu estou aí para ir para a glória, se for o caso. Né? Já estou no nível, quero subir mais, quero andar mais com Ele. Eu quero que Ele me use. E Ele vai me usar limpa, né? Como um canal limpo, para Ele poder fluir, sem nenhuma interferência.
Então, de tal maneira falai, de tal maneira procedei. Caminhar, como diz Tiago 2 ali. Porque aí começa a já grudar em você. Aí você fala desse jeito, já gruda em você, em mim, e a gente começa a subir de nível em Jesus. Amém? Agora não é só discurso, daí começa a ser prática. Agora eu creio. No versículo 14, vemos Jesus lançando a incredulidade no rosto deles. Jesus dá uma profetada. Põe lá, Sandro, do mesmo texto do versículo 14. Eu nem lembro mais qual que era, vamos ver se você lembra agora. Está lá já? Mais tarde, olha lá, olha o que Jesus fez. Depois que aconteceu lá, aquele texto lá, que as mulheres falaram que eles não creram em Jesus, não nas mulheres. Eles achavam que estavam crendo nas mulheres. Ou no que os homens falaram, os discípulos ali falaram. Né? Não creram. Não era na mulher ou nos homens. Olha lá o que Jesus fala. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. E olha o que ele fez. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Olha que triste, gente. Está aí, ó, a palavra. Eles não acreditaram nos homens ou nas mulheres, não interessa nada disso. Eles não acreditaram na palavra de Deus, eles não acreditaram em Jesus. E a mesma coisa nós fazemos quando nós não lemos a palavra e não praticamos. Nós estamos dando uma bofetada na cara de Jesus, desculpe o termo, mas é isso que nós estamos fazendo. A gente está invalidando tudo aquilo que ele fez na cruz para nós. Agora, quando a gente decide praticar, aí a gente honra o Senhor. E nós somos daqueles que honram, amém? Amém? Que decide praticar mesmo. Saber o que Jesus espera de mim não significa que vão se realizar. Depende de mim praticar. Saber não é crer. Se não crer, será mero conhecimento. O que acontece se eu crer? Versículo 20, Sandro, do mesmo, por favor, encerrando já. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles. O que acontece depois que a gente começa a praticar? O Senhor começa a cooperar conosco. Olha, gente, a gente não vai caminhar sozinho. A gente não caminha mais sozinho. Quanto maior sobe o nível, mais Ele está cooperando conosco, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Em meu nome, aqueles que creem expulsarão demônios. Aí o Senhor ia confirmando. Eles iam junto e o Senhor ia confirmando. Ia fazendo acontecer tudo aquilo, todos aqueles sinais. Amém? Então, praticar 3 vezes, ser cooperadores de Deus. Aí acontece o que acabamos de ler ali, né? Vemos Deus cooperando conosco. Mas é preciso levantar, se posicionar, ficar nessa posição da prática. Na prática. É tempo de praticar, amados. Recebeu, pratique. Acabou de aprender, pratique. Ouviu, pratique. Leu, pratique. Não negligencie o dom que Deus te deu. Não negligencia. Decida praticar. Decida experimentar. Você não precisa acreditar em nada do que eu falei aqui. Você só precisa fazer uma coisa a partir de hoje aqui. Em nome de Jesus, vocês vão fazer. É você ler um versículo, praticar. Você não precisa praticar a Bíblia inteira. Ninguém consegue de uma vez praticar a Bíblia inteira. Mas ler um versículo no devocional, lá, aquela chamadinha em cima, lá, pronto. O que diz aqui? Que eu devo amar os meus irmãos. Pronto. Decida naquele dia amar os seus irmãos. Decida naquela semana amar os seus irmãos. Ok, venceu aquilo, faz outro devocional, está escrito o quê? Fala um versículo para mim aí. Fala aí, Almir. Olha lá, o que o marido falou? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Pois é, vocês não falaram, ele falou ali. Então, pratica. Gente, a submissão é maravilhosa, eu não vou falar sobre isso hoje, mas a submissão, bem entendida, ela é proteção para a mulher. É proteção para a mulher. A gente fica cercada num jardim quando a gente está submisso ao nosso marido. Mas o marido precisa estar submisso a Cristo. Porque nenhuma mulher vai submeter ao marido se ele não estiver submetido a Cristo. Precisa estar submisso a Cristo. Isso é uma premissa. Amém?
Não era o caso, não era o foco, mas já que ele falou, eu já aproveitei o ganchinho, né? Tá bom, queridos? Então eu vou orar com vocês agora sobre isso, em nome de Jesus. Pai Celestial, a Tua palavra foi liberada, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Pai. Eu sei que foi o Senhor que instruiu com essa palavra, eu sei que foi o Senhor que deu essa palavra, eu sei que foi o Senhor que liberou essa palavra agora na igreja, Pai. A nossa oração é que caia em solo fértil. Pai, em nome de Jesus, a oração do nosso coração, Pai, é que as pessoas comecem a praticar aquilo que ouvem, a praticar de fato tudo aquilo que eles têm ouvido ao longo desses anos e a partir de agora, Senhor, a partir desse entendimento, abre os olhos de entendimento, abre o coração, rasga o coração, coloca a terra fértil ali, Senhor, e que essa palavra enraize ali, que possa dar frutos e dar frutos a 100 por 1, para que cada um dessas pessoas que estão ouvindo e as que vão ouvir, possam crescer, avançar e reinar em vida. Reinar em vida, para isso, praticar a palavra, é reinar em vida, que cada uma possa estar reinando em vida, glorificando assim o teu santo e poderoso nome, e sendo, Pai, instrumento no teu reino, instrumento nas vidas, instrumento na vizinhança, instrumento na família, instrumento nos vizinhos, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos essa palavra liberada, vivenciada, praticada, e cada um reinando em vida aqui. É isso que nós desejamos, já declaramos e já te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Amém, queridos. Glória a Deus.